Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho de hoje, de João 12, de 44 a 50, ele acontece logo depois do momento em que Jesus entra em Jerusalém e está no templo nos seus últimos dias. O contexto básico é Jesus no templo, depois de ter ensinado aos fariseus e aos saduceus o mistério do que ele veio fazer ao mundo. Então Jesus começa a exclamar em alta voz. E essa expressão é muito importante no versículo 44, porque está dizendo assim: Deus quer gritar algumas coisas aos homens que não conseguem compreender o que ele diz, porque tem os corações embotados, corações fechados, de modo que Deus fala, mas não conseguem entender. E o que mantém o coração das pessoas embotado, geralmente, é algum tipo de orgulho ou algum tipo de apego. Em geral, são orgulhos e apegos, as coisas que deixam o nosso coração fechado para ter uma transformação maior de vida. Só que mesmo assim Deus grita, e é muito interessante querer perceber melhor o que Deus grita, o que Jesus está gritando. A primeira coisa que ele diz é: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. O primeiro grito de Deus se refere à fé. E de fato, essa é a coisa mais importante para a vida espiritual. Crer em Jesus e crer naquele que o enviou. O ato de fé pode ser definido como sendo uma cogitação com assentimento. Cogitar quer dizer pensar, ter algo na cabeça. Assentir quer dizer ter convicção de que é verdade. Crer, então, é ter na cabeça as coisas divinas, entendendo que ela concretamente é uma verdade. Quem crê naquilo que Jesus fala, quem crê naquilo que está no Novo Testamento, naquilo que veio da doutrina da igreja, crê naquele que enviou o Senhor Jesus. Crê em Deus propriamente dito. É a primeira coisa que diz. A primeira coisa é crer. A segunda é ver. Ele fala: quem me vê, vê aquele que me enviou. Há uma diferença entre o crer e o ver. Nós podemos crer algo sobre Deus, como nós assim o sabemos, ele veio ao mundo, ele é bom e cuida de nós. Nós acreditamos no que ele ensinou. Mas uma coisa é ver. Ver se refere a quando nós, além de crermos, nós também entendemos algo sobre o que cremos. Além de entender, também queremos entender. Além de crer, queremos entender. E esse ato de entender melhor a fé, de entender o nexo entre uma verdade de fé e a outra, faz com que tenhamos a graça de entender melhor a própria estrutura do mundo, de compreender quem somos nós, quem é Deus e o que é o mundo. E quando Jesus fala: quem me vê, vê aquele que me enviou, é Nosso Senhor dizendo: quem compreende as palavras que eu falo e medita nelas, a ponto de elas ficarem claras, consegue entender também todo o mistério divino. Por quê? Eu vim ao mundo como luz. Essa frase também é muito importante, porque a luz é um instrumento com o qual nós conseguimos ver as coisas. É através da luz que nós vemos as coisas. É através de Cristo que nós conhecemos as coisas eternas. Assim como a luz apagada nos deixa incapazes de distinguir as cores, quando nós não temos a fé em Jesus, nós não conseguimos entender nada. Por isso que é tão importante primeiro crer, para depois entender. Muitas vezes as pessoas tentam querer entender a mente dos santos, a mente dos católicos. O que passa na cabeça de um santo, o que passa na cabeça de uma pessoa que se dedica a Deus a vida inteira. Não dá para entender antes de crer. Primeiro nós acreditamos naquilo que a igreja nos contou, para depois entendermos o nexo das atitudes do compreensão. E quando nós não entendemos muito bem, é como se nós permanecêssemos nas trevas. Por isso que o Cristo fala: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, não fique sem saber a verdade sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre Deus. E é muito curioso isso, porque muitas vezes há pessoas que têm grandes conhecimentos de filosofia, de matemática, de ciência, mas que são profundamente ignorantes acerca sobre o que é necessário para se batizar, ou o que é necessário para receber os sacramentos, ou o que é necessário para a vida eterna.
quando nós acreditamos em Jesus, nós temos um conhecimento profundo sobre o que acontece após a morte, que muitos sábios e entendidos do mundo podem não o possuir. E é disso que ele está falando. Quem crê em mim não permanece nas trevas, mas consegue ter a luz da vida. E por fim, meditamos ainda naquilo que Nosso Senhor fala no versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ouvir as palavras e não observar, porque, claro, depois que nós escutamos a palavra de Deus, nós podemos levar a bom termo, querer fazer com que tudo que ele pediu que fizéssemos aconteça. Observar a palavra é isso. Guardar na memória os ensinamentos que nós temos sobre Deus e sobre o céu. Guardar na vida prática aquilo que nós precisamos fazer para obedecer os seus mandamentos. Isso que é ouvir as palavras de Deus. Mas se alguém não resolve não guardar, ele ouviu, entendeu, viu, acreditou, mas resolveu não guardar, ele fala, ele mesmo não vai julgar. A palavra que ele disse será o juiz. O critério do juízo final é a palavra pronunciada por Jesus Cristo. Por isso é tão importante guardar na memória os ensinamentos sobre quem é Deus, sobre o que é o mundo. Guardar nos nossos atos aquilo que ele pediu para que fizéssemos. Pedimos ao Senhor Jesus para que nos dê a graça de compreender, de ver, de ouvir sua palavra, de permanecer na luz e seguir no caminho da paz.